Fala galera, aqui é o professor João Paulo, professor de Física de vocês, e a gente vai dar continuidade na matéria. Hoje eu vou apresentar a vocês mais uma situação, né, que a gente vai utilizar a segunda lei de Newton, e a gente vai falar sobre plano inclinado. Então até então a gente estava fazendo exercícios de blocos e a gente estava utilizando apenas a superfície na horizontal. Aí agora a gente vai começar a fazer alguns exercícios estando esses blocos numa superfície inclinada, tipo isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês, agora vai. Aí, tá vendo? Tem um bloquinho, ele não está mais numa superfície horizontal, ele está numa superfície inclinada. Isso daí é chamado de plano inclinado. O que acontece agora? Se eu perguntasse para vocês, quais são as forças que estão sendo aplicadas a esse bloco aqui, ó? Quais são as forças que estão aplicadas a esse bloco? Ele tem peso? Tem, né? Todo corpo que tem massa tem peso, tá aí. Tá vendo que ele está apoiado no chão, né? O chão está inclinado, mas ele está apoiado no chão. Esse chão vai fazer uma força assim, ó, que é aquela força que a gente chama de normal. Lembrando que a força normal, ela sempre forma ângulo de 90 graus com a superfície, com o chão. Tá vendo aqui, ó? Se eu continuar aqui essa força normal, ó, ela vai formar ângulo de 90 graus com o chão. Beleza. Reparem agora que o peso e a normal, ó, peso e a normal, eles não estão mais numa mesma linha, né? Agora eles estão em direções diferentes. Então o peso não é mais igual a normal, igual a gente fazia lá nas questões anteriores. Antigamente a gente estava igualando a força-peso com a força normal, porque eles estavam numa mesma direção. Como eles estão em direções diferentes, agora então eu não tenho mais essa igualdade. O que eu vou fazer? Esse peso eu vou dividir ele em duas. Vou dividir esse peso nas suas duas componentes. Que componentes são essas? Vou fazer dois planos assim, ó. Um plano horizontal, que eu vou chamar de eixo X. Na verdade, um plano paralelo ao plano inclinado. Tá vendo? Ó, esse eixo X, ele está paralelo a esse plano inclinado aqui, ó. Tá? E vou precisar de um outro plano, que é o plano Y, que seria perpendicular ao plano inclinado. Aí esse peso eu vou dividir ele em dois. Uma parte na direção de Y, que eu vou chamar de PY, e uma outra parte na direção do eixo X, que eu vou chamar de PX. Então, ao invés de trabalhar com a força peso, eu vou trabalhar com essas duas componentes aqui, ó, PY e o PX. Então, é como se eu pegasse o peso e dividisse ele em dois. Uma parte aqui que eu vou chamar de PY e a outra parte que eu vou chamar de PX, tá? Bom, o que é o PX? A gente vai chamar isso de força paralela ao plano. O que é o PY? A gente vai chamar de força perpendicular ao plano. Então, aqui, deixa eu falar um pouco mais com vocês em relação a isso. O que acontece? Como esse bloco aqui está num plano inclinado, parte do peso dele vai ter. Esse peso dele, na verdade, vai ter duas funções. Uma parte vai ser fazer com que o bloco deslize para baixo, que é esse PX, e uma outra parte empurra o bloco contra o chão, que é o que a gente chama de PY. Então, o peso ele ficou dividido em dois, né? Como se eu pegasse o peso e dividisse ele em dois. Uma parte vai fazer ele descer aquele plano inclinado e a outra parte empurra o bloco contra o chão, que é o PY. Tá? Então, por isso que o PX é chamado de força paralela ao plano e o PY é a força perpendicular ao plano. É claro, galera, se eu juntar o PY com o PX, ele vai dar quem? Vai dar o valor do peso, né? Porque era o peso dividido em dois. Se eu juntar esses dois, vai dar o peso de novo. Bem, aí continuando. Como é que a gente vai calcular o valor do PX? Aí a gente vai usar essa fórmula aí, ó. PX é o valor do peso vezes o seno desse ângulo aqui, ó. Que é o seno do ângulo de inclinação. Como é que eu vou calcular o valor do PY? PY também é valor do peso, só que vezes o cosseno daquele mesmo ângulo. Então, PX é peso vezes seno do ângulo. PY é peso vezes o cosseno do ângulo. Reparem, galera, aqui, ó, que
que eu falei, juntar o PX com o PY vai dar o peso. É claro que não é uma soma assim, é uma soma algébrica, né? Aqui é uma soma vetorial. Por quê? Tá vendo? Aqui eu tenho PY, esse PX aqui, ó, é esse tamanho aqui, ó. Então aqui eu tenho a formação de um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. O que é o valor do peso, que é isso aqui? É a hipotenusa. Esse cara aqui, o PY, e esse PX aqui são os catetos. Então como é que se acha a hipotenusa, que é o peso, tendo os catetos? Isso seria jogar um teorema de Pitágoras, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração aqui? Teoricamente, nós teríamos duas forças. Que forças é essa? Num bloco, num plano inclinado, nós teríamos o PY e nós teríamos a força normal. Só que para facilitar as contas, a gente pegou esse peso aqui e dividiu ele em dois. Então eu passei a ter PY e o PX. Aí o peso deixa de existir porque eu já dividi ele em dois, tá? Então são três forças: normal, PY e o PX. Qual é a função do PX? Puxar o bloco paralelo ao plano, fazer com que o bloco deslize para baixo. Qual é a função do PY? Empurrar o bloco contra o chão, tá? Então essas são as funções do PX e do PY. Reparem agora também que o PY e a normal eles estão numa mesma linha, assim, ó. Então aqui a gente pode dizer que o valor da força normal é igual ao valor do PY. Então PY é igual a normal. E como é que se calcula o PY? Está aqui. Como é que se calcula o PX? Está ali em cima. Então a gente vai ver isso agora, como é que fica aplicado num exercício. Então tá aí, ó. Calcule a aceleração adquirida pelos blocos nos casos abaixo. Aí ele deu aí o valor do cosseno de 30 que é 0,8, e o cosseno de 60, que é 0,5. Então vamos para a letra A B e a C vai ficar para vocês poderem fazer e mandar para mim, tá? Então vamos lá, letra A. Tem aí um bloco de 2 kg, ele está num plano inclinado, tá vendo que aqui forma um ângulo de 60 graus? Essa é o valor da nossa inclinação. Eu quero calcular com que aceleração esse bloco vai deslizar. Então, primeiro, quais são as forças que estão atuando nesse bloco, né? Vamos usar o que a gente acabou de ver ali no slide anterior. Vão ter aqui três forças. Que forças são essas? Y, força normal e força PX, tá? Lembrando que a PX é aquela que faz o corpo deslizar na direção do plano inclinado, né? Que vai fazer o bloco se mover para baixo. Bom, o PY e a normal são iguais, então vou poder cortar aqui igual eu fiz, tá? Então sobrou pra gente PX, apenas o PX. Vamos jogar isso na segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Força resultante igual a m vezes A. Só que nesse caso, a força resultante é o valor do Px. Então, no lugar desse FR, eu vou escrever assim, ó. Px igual a m vezes A, tá? Bom, e como é que se calcula o Px? Aí tá lá no slide anterior a fórmula, que eu vou colocar aqui já direto para vocês. Aqui, ó, o valor do Px é peso vezes o cosseno do ângulo. Beleza, e para continuar, como é que se calcula peso? Peso é massa vezes a gravidade, está aqui, ó. Então ficou massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo igual a m vezes a. Agora, galera, a gente pode fazer o seguinte. Repare que tem massa dos dois lados, então a gente pode cortar. Então acabou sobrando o quê? Gravidade vezes o cosseno do ângulo vezes a aceleração. Então a gravidade eu sei que vale 10, está aqui. O cosseno de 60 vale 0,5, ó, eu dei ali essa informação lá no início. Então é só fazer essa multiplicação para descobrir. 10 vezes 0,5 dá 5 metros por segundo. Pronto. Está resolvido aí a questão, a gente calculou a aceleração. Então desse mesmo jeitinho vocês vão fazer a letra B e a letra C, tá? Vai seguir esse mesmo esquema que eu acabei de montar aqui para vocês. Então galera, é isso que eu queria mostrar.
Eu agora estou fazendo vídeos mais curtos, tá? Pra gente focar mais no que é importante e não ficar uma coisa muito chata para vocês assim perder muito tempo vendo, tá ok? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, tá? Principalmente pelo WhatsApp, que fica mais fácil de eu visualizar. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima.